Fala, galerinha, beleza? Mais uma aula de matemática, professor Clayton. Vamos lá? Hoje a aula sobre introdução às raízes. Pega a apostila que já vai começar. Aula do Clayton, aula do Clayton, aula do Clayton, aula do Clayton. Beleza? Brincadeiras à parte, vamos nessa que é bom a beça. Vamos lá, pessoas. No ensino fundamental, vocês aprenderam as 4 consideradas operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Aprenderam também as operações inversas: adição, subtração, ou vice-versa, multiplicação e divisão. Também vice-versa, beleza? E aí, no sexto aninho, vocês aprenderam a quinta propriedade, ou melhor, a quinta operação matemática, que é a potenciação. Beleza? Hoje vou apresentar para vocês uma sexta operação matemática chamada de radiciação. Beleza? Então, potenciação e radiciação são operações inversas para a gente. Tudo bem? Então, veja bem, veja bem, veja bem. Então, para representar uma radiciação, a gente usa, tá vendo esse símbolo aqui em verde? Ele é chamado de radical. Então, o símbolo da raiz é esse camarada aqui, radical. Antigamente, ele era utilizado a letrinha R. Então, o R representava para a gente o radical, mas ficava muito confuso escrever esse Rzinho aqui, tá bom? Então, isso aos poucos foi sendo eliminado no nosso sistema de aprendizagem. Fechou? Então, vamos lá. Radical, eu tenho BA igual a C. Onde, olha só, é importante saber isso, tá? B, para mim, é o índice. O A é chamado de radicando, aquele cara que está dentro do radical. E C é o resultado, que é chamado de raiz. Tudo bem? Aqui eu tenho um exemplo. Olha como que eu leio. É a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. A gente vai aprender o porquê. Beleza? Então, ó, onde o índice para mim é 2, o radicando é 9 e a raiz, neste caso, a raiz quadrada é 3. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro estudo, raiz quadrada. Então, olha os exemplos que o Cleitinho colocou para vocês. A raiz quadrada de 16. Então, você vai pensar na operação inversa. Que número elevado à segunda potência é igual a 16? Esse número é o número 4. Tudo bem? Então, 4 vezes 4, 16. Justificativa, 2 maneiras. Pois 4 vezes 4 igual a 16, ou melhor do que isso, pensando na operação inversa, 4 elevado a 2 igual a 16. Professor, por que 4 elevado a 2? O resultado, 4. Elevado à segunda potência, porque é uma raiz de índice 2. A gente diz que é uma raiz quadrada. Beleza? Então, raiz quadrada de 16, 4. Pois 4 vezes 4 igual a 16, ou 4 ao quadrado igual a 16. Beleza? Então, vamos lá. A raiz quadrada de 25. Ô, Cleiton, peraí, mas não tem indicado aqui qual é o índice dessa raiz. Munha, participação aí do nosso querido Marley nas aulas de matemática, tá? Carinhosamente a gente o chama de Munha. Munha, seguinte, quando é raiz de índice 2, raiz quadrada, não há necessidade de colocar esse índice 2. De novo, não há necessidade de colocar o índice 2. Então, eu leio, a raiz quadrada de 25 é igual a... Que número vezes ele mesmo é igual a 25? Ou que número elevado à segunda potência é igual a 25?
Ô, Creito, essa daí eu sei, porque está aí na tabuada. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. É isso? Acertei, Creito? Perfeito, Munha. Mas não se esqueça que nesse começo é importante a gente justificar. Pois 5 vezes 5 igual a 25, ou, aplicando a operação inversa, 5 ao quadrado igual a 25. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, vou colocar mais uma aqui para a gente pensar. Raiz quadrada de 81. Você vai pensar o seguinte: qual é o número vezes ele mesmo, que é igual a 81? Neste caso, eu tenho que 9 vezes 9 é igual a 81. Portanto, a raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 vezes 9 igual a 81. Ou melhor do que isso, tá? 9 elevado à segunda potência igual a 81. Beleza? Ô, Cleiton, mas fala uma coisa para mim. Você começou pelo índice 2. Por que você não começou pelo índice 0? Pelo índice 1? Ou por um índice negativo? Munha, vamos lá. Eu deixo essa parte justamente para a gente discutir. Isso é mais do que legal. Por isso, você que está aí do outro lado da telinha, é importante nos comentários do vídeo levantar algumas questões, alguns adendos, algumas dúvidas para contribuir com a melhora do nosso material. Beleza? Então, vamos lá. Só para tirar dúvida do famoso Munha. Vamos lá, Munha? Então, é o seguinte, Munha. Vamos supor que você tenha, assim, a raiz de índice 0, beleza? De um número qualquer, sei lá, de um número 4, beleza? Então, o que você tem que pensar? Que número elevado a 0 que é igual a 4? Pensa, pensa. Não existe nenhum número elevado a 0. Vou escrever aqui, ó. Eu ainda não sei, ó. Então, vou escrever aqui na frente. Como que eu justificaria? Pois 4 elevado a 0, né? Qual é o resultado? Voltando aqui, ó. Qual é o resultado que eu tenho aqui? Que número, vou colocar o igual aqui, tá? Que número elevado a 0, vou passar um traço aqui, ó, vamos ver se fica legal. Que número elevado ao expoente 0 que é igual ao resultado. Não foi assim que eu pensei? Que número elevado a 2, índice 2, é igual a 16? A gente descobriu que 4 ao quadrado é 16. Só que agora, que número elevado a 0 é igual a 4? Todo número elevado ao expoente 0, o resultado é sempre 1. Então, não existe raiz de índice 0. Eu vou escrever assim. Tudo bem? Ó, o ezinho, lembra disso? Ó, o ezinho cortado. Então, esse ezinho cortado significa para mim não existe raiz de índice 0. Tudo bem, Munha? Entendeu essa parte? Então, índice 0 ou índice negativo também, esquece, tá? Beleza? Ô, Creito, agora ajudou bastante. Eu estava com dúvida a respeito disso. Porque você começou pelo 2. Eu falei, gente, mas espera aí, isso é meio estranho. Por que ele não começou pelo índice 0, né? Ou até por um índice negativo. Mas beleza, valeu. Falta só o índice 1, né, Creito? Isso. Então, vamos colocar aqui um índice 1. Por exemplo, vamos supor que você tem a raiz de 1 por exemplo, do número 32.
36, beleza? Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, ó, bem com o pai. Que número elevado à primeira potência é igual a 36? Ou seja, é o próprio 36. Vamos justificar para ver se dá certo? Pois 36 elevado à primeira potência é igual ao próprio 36. Fechou? Então, eu tenho índice 0, não existe. Índice 1 é o próprio radicando, beleza? E depois a gente tem aqui a raiz de índice 2, a raiz quadrada, que não há necessidade de indicar o índice, beleza? Vamos para a raiz cúbica, beleza? Lá então, pessoal, dando continuidade à introdução às raízes, agora vamos trabalhar um pouquinho com raiz cúbica. Percebe que em todos os exemplos, o índice 3, ele tem que aparecer, tá bom? Na raiz quadrada não há necessidade. Índice 2, não precisa anotar, beleza? Subentende-se que é uma raiz quadrada. Neste caso, pessoas, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Então, a raiz cúbica ou a terceira raiz de 64. Quanto que é? Então, o que você tem que pensar? Que número elevado à terceira potência é igual a 64? No caso, vamos pensar, vamos refletir. Então, o número que elevado à terceira potência é igual a 64, esse número é o 4. Justificativa para Wilson, justificativa. Então, ó, posso justificar assim, pois 4 vezes 4 vezes 4 igual 64, ou melhor do que isso, mostrando a operação inversa. 4 elevado à terceira potência igual a 64. São duas maneiras de representar este resultado, ou melhor, justificar. Fechou? Mais uma, vamos lá? A raiz cúbica de 27. Então, que número elevado à terceira potência é igual a 27? Neste caso, o número é o número 4. Justificativa. Vamos lá? Pois 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Ou, se preferir, 3 elevado à terceira igual a 27. Belezinha? Próximo. Vamos lá? A raiz cúbica de 8. Que número elevado à terceira potência é igual a 8? Bom, pensando, esse número é o número 2. Justificativa. Justificativa. Pois, pode ser dessa forma, tá? Não tem problema nenhum. Pois 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, ou 2 elevado à terceira potência igual a 8. Tudo bem? Belezinha? Bom, agora vamos refletir e pensar em algumas situações. Então, aqui com o Cleitinho, refletindo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos nessa, que é bom a beça. O Cleiton, mas o que significa isso? Eu vou colocar algumas questões aqui, alguns pensamentos para a gente refletir, beleza? Então, ó, vamos chamar de 1. Então, é o seguinte, a gente falou de raízes quadradas e raízes cúbicas, mas a gente em nenhum momento a gente pensou em números negativos. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui a raiz
quadrada. Ah, mas professor, não tem o índice. Raiz quadrada não precisa ter o índice 2, pode deixar sem. Então, como que eu vou pensar? Que número elevado à segunda potência é igual a menos 4? Muita gente está pensando assim, ah, é o menos 2. Ah, então tá bom, vamos justificar. Pois, vamos ver se dá certo. Menos 2 vezes menos 2, isso é igual a menos 4. Ups, tá errado. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais. Então, não dá menos 4. Então, isso aqui tá furado. Ah, professor, então é 2 positivo. Beleza, vamos justificar. Pois 2 vezes 2 é igual a menos 4. Ixi, piorou. Ué, mas peraí, então quanto que é? Bom, então guardem, tá? Guardem. Todas as vezes que o índice é par, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente, de um número negativo. Significa, isso aqui não tem uma solução no campo dos números reais. Então, você vai escrever assim, que isso aqui não pertence. É assim que a gente escreve. Não pertence ao conjunto dos números reais. Então, isso aqui para a gente não vai ter uma solução. Mas e se fosse lá no ensino médio, ia ter uma solução? Isso, participação especial, SACHA, também conhecido como tá. Se fosse no ensino médio, com certeza, falando dos números complexos, isso aqui teria uma solução. Para a gente, índice par, de número negativo, não pertence ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Beleza? Vou fazer mais exemplos. Agora vamos pensar nesta situação, que eu chamei de 2. Então, seguinte, vamos lá. Eu quero a raiz cúbica do número menos 8. Ó, peguei índice par, não pertence ao conjunto dos números reais. Agora, peguei índice ímpar para fazer a verificação se isso daqui é possível no conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, quando eu penso, eu tenho que pensar assim, que número elevado à terceira potência é igual a menos 8? Então, neste caso, o número é menos 2. Por quê? Porque essa eu não entendi. Então, vamos lá. Pois, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, isso é igual a menos 8. Essa é uma maneira. Ou, melhor do que isso, menos 2 elevado à terceira potência é igual a menos 8. Então, índice ímpar de número negativo é possível no campo dos números reais. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8, resposta menos 2. Tudo bem? Beleza? Bom, poderia surgir uma outra pergunta. Ah, então, professor, e a raiz quadrada? Vou facilitar sua vida, querido baixinho professor. Vai ajudar? Então, beleza. A raiz quadrada de 5. Ih, rapaz, lascou. Vamos lá. Quando eu tenho uma raiz onde eu penso assim, que número vezes ele mesmo? Lembrando, vou marcar aqui, ó, o Jesus. Não precisa, tá? Vou marcar aqui que é uma raiz quadrada, tá bom? Tá. A raiz quadrada de 5, quanto que é? Você vai pensar assim, que número elevado à segunda potência é igual a 5? 2 vezes 2, 4. Não deu certo. 3 vezes 3, 9. Também não deu certo. Então, esse número a gente vai aprender, provavelmente no 8º ano, que é um número irracional. Ou seja, ele é um decimal infinito
sem repetição. De novo, raiz quadrada de 5 é uma raiz inexata, ou seja, ela não tem um resultado exato. Ela é aproximadamente 2,2. Aproximadamente a raiz quadrada de 5, usando uma calculadora, aproximadamente 2,2. Esse símbolo significa que eu fiz uma aproximação. Óbvio que eu usei uma calculadora para chegar nesse 2,2. Tudo bem? Se a minha calculadora calcula com 8 dígitos, aparecerão 8 dígitos aqui. Se a minha calculadora calcula com 16 dígitos. Ou seja, é um decimal infinito, sem repetição. Tudo bem, querido, eu entendi isso, você usou a calculadora, usou a tecnologia, tá? Mas, e se acontecer isso para eu resolver sem a calculadora? Isso eu não entendi, eu queria saber também, querido, por favor. Então, Marley e Sasha, quando isso acontecer, a gente deixa indicado. Você deixa, assim, raiz quadrada de 5, você não mexe com ela. A não ser que o enunciado do exercício peça para você aproximar para 2,2. Tudo bem? Beleza? Ah, mas você pode estar pensando assim. Bem, essas raízes foram tranquilas, eu consegui mentalmente calcular. E quando isso não é possível, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? No próximo quadro, eu vou fazer a explicação disso. Fechou? Vamos lá então, pessoal. Bom, aproveitando o gancho, galera, antes de fazer a explicação e dificultar um pouquinho a vida de vocês, na verdade, facilitar, né? Para a gente não quebrar tanto a cabeça, eu vou apresentar duas propriedades das raízes, tá? Que eu considero como 1 e 2. A primeira propriedade diz assim: quando você tem a raiz de índice B de A elevado a C, você conserva o A, copiei o A, e você vai dividir o expoente C pelo índice B, sempre o de dentro dividido pelo de fora, ó, C dividido por B, beleza? Exemplo. Bom, vamos lá. A raiz quadrada não precisaria deixar esse 2 de 25, beleza? Vocês sabem perfeitamente que a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 elevado a 2 é igual a 25. Porém, olha como que eu vou escrever isso aqui só para aplicar essa propriedade. A raiz quadrada não preciso colocar esse 2, tá? No lugar dos 25, eu vou escrever 5 elevado a 2, beleza? Agora vamos aplicar a propriedade. Copia o 5, ok? O que eu faço com o expoente e o índice? Eu divido o expoente 2, tudo bem? De novo, não ficou legal. Eu divido o expoente 2 pelo índice 2. Tudo bem? Ou seja, ficaria 5 elevado à primeira potência. Beleza? 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, a raiz quadrada de 25, 5. Ou, aplicando a propriedade, não mudou nada, obviamente, é 5. Ok, mas para que eu vou aplicar essa propriedade se é simples? Ah, beleza, Marley, mas e aqui, ó? Raiz quadrada de 1,24. Não é tão automático assim. E aí eu vou mostrar como que a gente desenvolve esse bichinho aqui, tá bom? Beleza? Essa é uma propriedade. Pega o expoente e divide pelo índice. Uma outra propriedade que também um pouquinho mais para frente será interessante, beleza? Então, ó, ele diz assim, quando você tem a raiz de índice B, por exemplo, esse B pode ser o número 1, 2, 3 e assim por diante, tá? De A vezes B. A vezes B não pode ser diferente da multiplicação. Você pode separar esses radicais, tudo bem? Então, eu posso simplesmente separar que o resultado não se altera, tudo bem? Então, raiz de índice B de A, separei, vezes raiz de índice B de C, beleza? Um exemplo, a raiz quadrada de 4 vezes 9.
Claro que vocês sabem perfeitamente que 4 vezes 9 é igual a 36. E a raiz quadrada de 36 é 6, beleza? Só que aqui o meu objetivo é mostrar para vocês que se eu separar os radicais, em outras palavras, se eu escrever raiz aqui, quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9, isso aqui também vai dar 6. Ó, vamos ver? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Percebe? Que então, eu multiplicar 4 por 9, 36. Raiz de 36 é 6. Ou separar os dois radicais, extrair a raiz separadamente, o resultado é o mesmo. Tudo bem? Perfeito? Então não muda. Agora eu vou perguntar, mas para que eu vou fazer isso, senhor Creighton? Pode ter certeza, que você vai usar isso aqui lá na frente. Beleza? Vamos lá? Olha aqui, ó. Quando a gente pensa na raiz quadrada, não tem o índice, quadrada de 1024. Não é tão automático. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei mentalmente quanto que é a raiz quadrada de 1024. Então, você vai fazer o seguinte. Vamos lá? Pega esse 1024, você vai fatorar esse 1024. Então, vai aqui do lado, ó, pega e coloca 1024 e você vai dividir, fatorar esse 1024 através de números primos. Qualquer número composto pode ser dividido ou pode ser escrito como um produto de números primos, tudo bem? Então, 1024, como é par, dá por 2, beleza? Então, ficaria assim. 1024 dividido por 2. 1024 dividido por 2, 512. 512 dividido por 2, 256. 256 dividido por 2. Resposta, 128. 128 dividido por 2. Resposta, 64. 64 dividido por 2. E aí, você vai fatorando até encontrar o número 1. 16, segue. Por 2, depois. 8, por 2, depois. 4, por 2. E 2, por 2, que é 1. Ou seja, deixa eu arrastar um pouquinho esse carinha para cá. Beleza? Aqui deu 1. Ok? Só para melhorar aqui. Então, escrever 1024 ou escrever 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é a mesma coisa. De novo, escrever 1024 ou escrever, né, 2 elevado à 10ª potência, conta comigo. 1, vai lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Tive que arrastar um pouquinho, não coube, tá? Então, vamos lá. Aqui. Então, escrever esse 1024. Ou escrever a raiz, não se esqueçam, a raiz quadrada de 2 elevado ao expoente 10 é a mesma coisa. Tudo bem? Então, fatorei 1024 e encontrei 2 a 10. Quando eu não tenho índice, o índice é 2. Então, você vai fazer o seguinte. Agora, você vai aplicar essa propriedade. Ela diz assim, você copia a base. Quem que é a base, querido, baixinho, professor? A base é 2. Elevado, você vai dividir o expoente pelo índice. Aqui eu vou fazer mais de uma passagem, ou seja, eu vou dividir o meu 10 por 2. Tudo bem? Não ficou muito legal, deixa eu ver se eu consigo melhorar esta escrita, tá? Então, ficaria assim, 2 elevado a 10
dividido por 2. Tudo bem? Ou seja, ficaria assim, então. 2 elevado a quanto? 10 dividido por 2. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado a 5. Ou seja, 2 elevado à quinta potência, fazendo a continha, 32. Ou seja, a raiz quadrada de 1024, resposta, 32. Beleza? Ok? Raiz quadrada de 1024, 32. Professor, querido professor, posso aplicar direto a propriedade? Sim. Nem aqui, copiei o 2, que é a base, sempre a gente copia a base. Quer fazer direto? 10 dividido por 2, já coloquei o 5 aqui. Beleza. Tudo bem? Beleza? Vamos para mais um exemplo. Item B. Item B. Seguinte, deixa eu só passar a borracha aqui, que a gente vai precisar desse pedacinho aqui, tá? Não se esqueça. Essa propriedade, por enquanto, a gente não está usando, ok? Então, vamos lá. Ó, seguinte, pessoas. Eu quero agora a quarta raiz. Eu repito, a quarta raiz de 4.096. Isso daqui, esquece, a gente não consegue fazer mentalmente. Então, eu vou apelar mais uma vez. Eu vou fazer o processo de fatoração. Então, ó, vai lá no rascunho, coloca 4.096 e a gente vai fatorar. Ou seja, vou dividir esse cara e transformar ele em um produto de números primos, tudo bem? E aí a gente vai começar, óbvio, pelo 2, ok? E vai fazendo essa divisão sucessiva, ok? Bom, então, fatorando 4.096, a gente encontrou o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no lugar do 4.096, eu vou fazer aqui embaixo, tá? A gente vai escrever o 2 elevado a 12. De novo, no lugar do 4.096, eu vou escrever 2, que está se repetindo. Elevado a quanto? Quantos fatores eu tenho do 2? 12, contando lá na minha fatoração. Ou seja, aplicando a propriedade, conserva a base. 2. Elevado a quanto? Pode fazer direto. 12 dividido por 4. De novo, 12 dividido por 4. De novo, 12 dividido por 4. Ô, Cleide, pô, eu vou conhecer disco aí, quando seu CD tá arriscado, poxa. Não, Munha, tô brincando. Tem que ser sempre expoente. Ó, copia a base. Expoente dividido pelo índice. 12 dividido por 4. A resposta é 3. Tudo bem? Beleza? E para finalizar, a quarta raiz de 4.096 é 8. Justificativa, pois o 8 elevado à quarta potência dá 4.096. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu espero ter contribuído com mais uma definição, mais um conceito de raízes, beleza? Tranquilo? Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, Munha. Tchau, Tatatata. Eu, querido, obrigado, viu? Tchau, querido. Muito obrigado, viu? Até a próxima aula, se Deus quiser. E não se esqueçam de se inscreverem no canal do professor Cleiton, tá bom? Até mais.